Tudo bem, galera? Pessoal, iniciando hoje o nosso terceiro e último trimestre, tá bom? Nós vamos estudar sobre as atividades humanas e impactos ambientais, e isso na nossa disciplina de ciências, tá bom? Então nós vamos analisar quais são as atividades humanas que são desenvolvidas, que foram desenvolvidas, são desenvolvidas, e quais são os reflexos dessas atividades para com a questão ambiental. Então, qual é a relação entre atividades humanas e os impactos ambientais? Seria nessa linha de raciocínio. Nós podemos observar aí 4 imagens. A primeira imagem à esquerda, que está com a borda amarela. Vocês conseguem ver o que aí nessa imagem? Vamos analisar? Então, essa imagem aí, a primeira do lado esquerdo superior, que está com a borda amarela, ela apresenta o que? As queimadas, não é isso? Na nossa região também é muito comum nós percebermos esse tipo de destruição, de impacto ambiental, tá certo? Aqui nós temos aí as queimadas. A partir dessa época, né, setembro, outubro, em nossa região da Chapada Diamantina, é muito comum, né, tanto pelas condições, né, do clima agora, da questão climática, as secas, como a questão também do aumento das temperaturas. Essa incidência aí de queimadas, tá certo? A segunda imagem aí, de vermelho, nós temos aí com bordas vermelhas ao meio superior, nós temos aí o planeta com um termômetro. Observe que a parte vermelha, que é o mercúrio, que mede a temperatura, ela está bem alta. O que significa isso? Essa imagem está representando o que? O aquecimento global, o aumento de temperatura em nosso planeta. Isso tem uma série de consequências, uma cadeia de consequências que vai ser influenciada. Além do aumento da temperatura pelo efeito estufa, acontece o derretimento das geleiras, o aumento do nível das águas do mar, pode fazer com que alague as regiões, né, costeiras, as cidades litorâneas. Tudo isso vai interferir. A nossa terceira imagem aí, do lado direito superior, nós temos com bordas rosas, nós temos indústrias, e observe a quantidade de gás, né, que está sendo emitido, de CO2, que é o gás carbônico. Observe a quantidade, aí também nós temos o metano, observe a quantidade de gás. Será que em um local desse a qualidade do ar é boa? Como é a qualidade do ar? Será que lá as pessoas têm problemas respiratórios? Será que essas fumaças contribuem para o efeito estufa, para o aquecimento global, para a destruição da nossa camada de ozônio? Será que tudo isso interfere? E a nossa última imagem, galera, observe que nós temos aí um ambiente urbano e um descarte, né, desumano aí de lixo sobre a terra. Observe que parece que ser no rio, né, parece ser um rio. Então aí, além de ter a poluição do ambiente, do solo, está tendo a contaminação das águas. Será que algumas pessoas elas utilizam essa água para consumo? Então, será que vai comprometer? Então, essas imagens retratam nosso conteúdo, as atividades humanas e as consequências, né, os impactos ambientais provenientes, oriundas dessa atividade. Tá certo? Então, vamos para o próximo slide aí, ó, refletindo um pouco. Então, vamos refletir um pouco sobre aquelas imagens e sobre os problemas que nós sempre vimos na televisão, nos jornais, em revistas, em livros, também nós presenciamos, né? Então, quais são os problemas ambientais mais presentes nas cidades e o campo também afetado? Nós podemos ver, né, a questão do lixo, a questão da fumaça, a poluição pela emissão de gases. Nós temos também, né, a questão do esgoto, que muitos esgotos acabam desembocando nos rios. Isso faz com que a contaminação dos rios, além de matar as espécies ali, animais e vegetais do rio, né, a fauna e a flora, a destruição vai também contaminar as águas, isso trazendo uma série de consequências. Também a questão das queimadas, né, nós podemos perceber dos incêndios florestais. Nessa época fica muito visível. Os Estados Unidos agora mesmo estão sofrendo, né, com diversas queimadas, muitas vezes provocadas, né,
Nosso país também sofre com isso. A nossa região aqui, Chapada Diamantina, chega essa época, sempre aparecem essas queimadas. Outra pergunta aí para a gente refletir. Por que é importante se preocupar com a conservação da biodiversidade? Por que é importante a gente preservar? Tanto se fala em escola, desde quando a gente começou a estudar, desde a creche, já vem essa ideia de conscientização, de conservação da biodiversidade, da natureza, do meio ambiente. E por que é tão importante? Por que se fala todos os anos sobre isso? Porque, galera, o nosso planeta é nossa casa. É nele que nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar dele para que a gente possa cuidar. Imagine que você esteja em sua casa e todo dia você derruba uma parede, quebra uma telha. Imagine um dia que chover, que tiver um sol quente, uma ventania. Será que você não vai sofrer as consequências? Então, assim como a casa é um abrigo, o nosso planeta também é um abrigo para nós. E nós estamos, aos poucos, destruindo por causa do consumismo, do capitalismo, do capitalismo exacerbado. E outra pergunta aí, a terceira reflexão: como o ser humano interfere no que concerne aos problemas ambientais? Então, pessoal, o ser humano, justamente isso, está ligado ao capitalismo, essa sede, essa ganância por querer sempre produzir mais e mais e vender, e pessoas querem comprar. Esse consumismo faz com que necessite de mais matérias-primas, e essas matérias-primas são retiradas da natureza, são extraídas da natureza, seja ela animal, vegetal, mineral, são retiradas. E nessa extração dessa matéria-prima, na obtenção dessa matéria-prima, sempre vai haver a destruição do meio ambiente. Então é dessa forma que o ser humano ele acaba interferindo, muitas vezes diretamente, outras vezes indiretamente. Professor, como indiretamente? Galera, o correto é que na questão da mobilidade urbana, nós vamos nos deslocar na cidade, seria correto ir a pé, ou de bicicleta, ou em um coletivo, em um ônibus, em um metrô, em um trem, esses transportes coletivos. Porque já pensou 50 pessoas indo em um ônibus? Então esse ônibus só vai utilizar um único meio de transporte. Agora já pensou, essas 50 pessoas, ao invés de utilizar o ônibus, cada uma tem um carro e ir para o trabalho no seu carro? Então são 50 carros poluindo, emitindo. Então são diversas formas que nós contribuímos direta ou indiretamente para a destruição do meio ambiente, tá certo? Então são essas ideias aí. Nós temos aqui também, galera, mais à frente, as tecnologias e os impactos ambientais. Então nós vamos voltar nosso pensamento dentro das atividades humanas, mais voltadas para as tecnologias, certo? Como é que as tecnologias elas interferem nos problemas ambientais? Qual é a relação entre a produção dessas novas tecnologias e os impactos ambientais que são gerados pela sua produção? Então, qual é essa relação? Então, as tecnologias estão presentes em tudo que fazemos hoje. Isso é notório, Por exemplo, para que eu possa estar fazendo essa aula aqui e enviando para vocês, eu estou utilizando aqui um smartphone. Estou utilizando alguns instrumentos tecnológicos para poder editar a aula depois, alguns aplicativos, para a partir daí enviar via internet para chegar no celular, computador, tablet de cada um de vocês aí, tá certo? Muitos alunos também recebem as atividades impressas, que utilizam a impressora, que é um meio, é uma tecnologia também. Então, será que tudo isso, galera, gera impactos na natureza? Essa é a questão. Será que tudo isso gera? Já se imaginou como seria a vida sem computadores e celulares? De modo que nós já acostumamos, utilizar, fazer uso de celulares, de computadores, de smartphones, de televisões, tudo isso aí. Afinal, de onde vêm esses aparelhos eletrônicos? Quem de vocês aí já parou para pensar como é que um celular ele é produzido? Como é que uma televisão, o que é que tem dentro de um computador? E para produzir aqueles componentes eletrônicos que estão dentro de um computador, de um celular, de um tablet, de uma televisão, de uma Alexa,
precisa para produzir? Será que vai buscar matéria-prima da natureza? Como isso ocorre? Como isso é feito? Então são essas perguntas que a gente precisa fazer. Como são feitas e quais os componentes para a sua produção? Será que geram impactos ambientais? Será, galera, que na produção de celulares, de telefones, em geral, esses aparelhos que nós utilizamos, será que geram impactos ambientais? E se geram, de que forma esses impactos são sentidos pela natureza? Então é isso que nós precisamos, né, pensar, refletir a respeito dessas questões. Então, em nosso terceiro trimestre, nós vamos estar trabalhando nessa ideia, nessa linha de pensamento. Aqui nesse próximo slide, galera, eu trago aqui algumas imagens referentes, né, às tecnologias. Você vê a importância das tecnologias. Mas se a tecnologia ela é tão importante, ela ajudou e contribuiu tanto, e ainda irá contribuir muito e muito mais para os avanços da humanidade, para curas, né, de doenças, para a formação de conhecimento, enfim, a promoção de conhecimentos, a obtenção de renda, enfim, a tecnologia ela tem vários pontos positivos. Se ela também ajuda a contribuir para impactos ambientais, né, ao produzi-las, como é que nós poderíamos fazer para amenizar essa situação? Será que é produzir menos aparelhos? Será que é diminuir a compra desses instrumentos? Buscar novas matérias-primas? Como é que nós devemos fazer, galera, para que a gente possa estar utilizando as tecnologias, porém pensando futuramente, pensando também no bem-estar do nosso meio ambiente, da nossa biodiversidade? Então, o nosso tema do nosso terceiro trimestre vai ser referente a isso. São sobre as atividades humanas, né, e os impactos ambientais oriundas dessa mesma atividade humana, só que dentro de uma ideia das tecnologias, tá certo? Então, nossa primeira aula fica por aqui e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!